Existem basicamente duas maneiras de você ver a situação que vive o São Paulo Futebol Clube. Não tem mais do que isso, não. A primeira maneira é olhar para o time que está invicto há 9 partidas, né, com 6 empates, lembrando bem, um time que não perde há 9 jogos, um time que apesar da maratona, né, que todo mundo aí fala, apesar dos jogadores machucados, apesar do elenco reduzido, apesar da qualidade técnica do elenco, ele está se mantendo de alguma maneira, tá? Essa é uma maneira. A outra maneira é você justamente olhar para uma coisa um pouco diferente na mesma situação. O time que não ganha, um time que tem dificuldade, né? Um time que foi mal planejado, um time que teve jogadores importantes vendidos antes da época. Por exemplo, eu podia estar com o Moreira no lugar do Igor Vinícius, eu podia estar com o William ajudando no ataque, né? Então, assim, que é de alguma maneira, é uma forma mais realista de você olhar para esse São Paulo Futebol Clube. A outra maneira é a maneira poética, é a maneira romântica de você olhar para a situação de São Paulo. A gente está satisfeito com esse São Paulo Futebol Clube? Essa que é a pergunta. Esse São Paulo Futebol Clube atende às demandas da sua coletividade? Essa é a pergunta. Esse São Paulo Futebol Clube, dessa maneira, ele pode chegar até onde? Até onde os senhores acham que ele pode chegar? É interessante que quando a gente fala dos jogadores e quando fala do elenco, eu vou repetir o que eu falei alguns vídeos atrás. Parece que foram as cegonhas, desceram no Morumbi, botaram os ovos lá e chocaram esses jogadores. Parece isso, gente. Parece que ninguém teve responsabilidade sobre a contratação desses jogadores. Inclusive os caras que estão lá dentro do São Paulo, né? Parece que não foram eles que trouxeram esses jogadores. Muitos obrigados a engolir de empresário determinados jogadores. Então, tudo quando a gente fala isso nessa história, eu imagino que seja importante a gente fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada, que eu sei que não cabe no futebol, para que a gente, de repente, possa medir isso. Porque nós estamos normalizando alguma coisa que não poderia ser normalizada no São Paulo. Apagou até a luz aqui. Vamos ver se acende a luz. Então, assim, de alguma maneira, o São Paulo Futebol Clube passa por esse momento, por essa dificuldade, né? E tem gente que está achando que está tudo bem, está tudo normal no São Paulo Futebol Clube. Senhores, nós não podemos diminuir o tamanho do São Paulo. A gente não pode aceitar como normal o que o São Paulo vem apresentando. Tudo que o São Paulo tem vivido é responsabilidade única e exclusiva dos seus diretores, os anteriores e os atuais, que, por sinal ou por coincidência, fazem parte da mesma panela e do mesmo grupo político. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Falar um pouquinho aqui da partida, do jogo em si. Vocês sabem que a gente olha isso no macro, né? A gente procura olhar o futebol no macro. Eu tô vendo muita gente achando, cara, tá bom pra cacete. Tá maravilhoso o que a gente tá conseguindo. Então, assim, os caras jogam o São Paulo num nível lá pra baixo e tem gente que tá batendo palma. Tem gente que tá aplaudindo. Tem gente que está dizendo, cara, tá ótimo pelo que tem hoje. Ou seja, vocês estão aceitando um São Paulo muito menor do que é. Um São Paulo que desse jeito não vai chegar a lugar nenhum. Eu vejo muitos amigos aí falando para mim, Rony, eu quero fazer 45 pontos. E eu entendo esses amigos. Sabe por quê? Esse é o nível do São Paulo Futebol Clube hoje. É isso que virou o São Paulo Futebol Clube, infelizmente. Então nós temos que, de alguma maneira, colocar em discussão. Esse é o São Paulo que tá bom pra gente? Ou a gente precisa de alguma coisa muito melhor que isso? E para isso nós dependemos dos dirigentes, nós dependemos do treinador, nós dependemos do empenho dos jogadores. Por isso que eu falei no começo, tem duas formas de você ver. Uma forma não, 9 partidas invicta, vamos lá, o time tá bem, tá tudo certinho, tá tudo legal, tá tudo bom. A outra maneira, meus irmãos, é isso.
É começar a discutir a realidade do São Paulo. É, de alguma maneira, não aceitar que essa é a realidade para um São Paulo Futebol Clube. Porque, para mim, meus irmãos, o que a gente tem visto não está nada bom. Não está legal. É porque eu sou corneta? Talvez. Mas talvez seja porque eu sou São Paulino. Um São Paulino forjado e formado de uma outra forma. Um São Paulino criado desde moleque, vendo o São Paulo conquistar, vendo o São Paulo crescer, vendo o São Paulo ter grandes ídolos, vendo o São Paulo ter grandes conquistas, vendo o São Paulo colocar mais de 100 mil pessoas no Morumbi. Para mim é muito complicado aceitar esse tipo de coisa e esse tipo de realidade como normal, senhores. Como muita gente hoje, infelizmente, está fazendo. Vai assim no escuro mesmo, né? Porque realmente não dá, gente. Não dá. A gente dorme durante a partida, o jogo é monótono, os jogadores ficam trocando bola. O São Paulo teve mais posse de bola que o Ceará. E o Ceará é um time fraco. Os senhores estão vendo, os senhores viram. O São Paulo não consegue dar um chute a gol, senhores. Quantos chutes os senhores viram? Quantas defesas o goleiro adversário fez? Aí o pessoal vem falar para mim, mas o elenco tal. Quem é que montou esse elenco, gente? Quem é que preferiu ficar com o Igor Vinícius e mandar o Moreira embora? Quem é que foi? Não foi ninguém dentro do São Paulo que fez isso? Quem preferiu ficar com outros jogadores fracos ali e mandar o William embora a preço de banana, como doação, por exemplo? Eu acho interessante, porque a gente acaba aceitando esses discursos vazios, baratos, né? Desses dirigentes, a gente normaliza. Quando começou a temporada, os senhores sabiam que teríamos vários jogos ou os senhores não sabiam? Ninguém sabia que ia ter Copa do Brasil, que ia ter Libertadores, que ia ter Paulista, que ia ter... Ninguém sabia. E por que não se prepara se você sabe? Porque depois, senhores, se dá desculpa. Depois vem falar que o time não aguenta, que o time está cansado. Isso porque nós estamos dentro do mês de abril. O mês de abril significa o terceiro mês da temporada, com jogadores fazendo rodízio, meus senhores. Vê quanto cada partida cada um dos jogadores do São Paulo fez. E aí o discurso cai em cima disso. De um elenco fraco, dos jogadores cansados. Eu estou vendo já. Olha, pelo que os jogadores estão cansados, foi ótima a partida. Gente, o sarrafo do São Paulo Futebol Clube caiu lá para baixo. A culpa é de quem? É do torcedor? O torcedor está muito exigente, como diria o jornalista. Será que é isso, gente? Será que a gente quer exigir demais por ser São Paulo Futebol Clube? Os senhores acham que eu, como São Paulino, fique satisfeito enquanto os outros comemoram um monte de título, uma avalanche de títulos? Eu fico satisfeito porque eu não caí? É isso mesmo, senhores? Ou porque eu cheguei numa quarta de final? Parabéns, o cara é bom. O cara chegou numa quarta de final. O cara chegou numa oitava de final. Parabéns, tá ótimo. Até quando o torcedor São Paulino vai aceitar isso dos homens, dos dirigentes, dos jogadores, das comissões técnicas do São Paulo Futebol Clube? Partida fraca, um time, né? Parece que, eu não sei, cara, parece que os jogadores, eles tentam alguma coisa. Se por um lado o Zubeldia, né? Agora eu vou colocar o Rian. Colocou o Rian e foi o cara que empatou o jogo, porque senão tinha apanhado. Ao mesmo tempo que ele põe o Rian, ele põe Sabino e Ferrarese. Ele põe o Luciano de meia de novo. Então assim, cara, sabe? É o cara que tira leite da vaca holandesa, 20 litros de leite, para quando ele vai buscar medalha, ele enfia o pé cheio de bosta dentro. Infelizmente, senhores, esse tipo de coisa, para mim, e vocês vão chamar de corneteiro, vocês vão chamar do que vocês quiserem, é um direito de vocês. Do mesmo jeito que é um direito meu não aceitar esse tipo de coisa. Eu não normalizo esse tipo de situação que vive o São Paulo.
Eu não normalizo a falta de planejamento, eu não normalizo a bagunça que virou São Paulo, eu não normalizo o tamanho da dívida que está o São Paulo, eu não normalizo uma temporada de futebol, senhores, porque sempre foi uma temporada de muitos jogos. E agora esses muitos jogos estão se tornando um terror para os clubes. E todo mundo aceita isso naturalmente. Como se eu não soubesse no começo da competição que eu teria que encavalar a partida. E, portanto, eu tinha que ter gente competente contratando jogador, fazendo planejamento, arrumando o elenco da melhor maneira possível. Porque senão agora a gente cai no coitadismo, né? Coitado do Zubeldia, que é um burro, hein? Ele continua sendo burro. Ele tá ressuscitando, mas ele continua sendo burro. Coitado do Zubeldia, coitado do jogador que está cansado, coitado do diretor de futebol que está trabalhando muito, é bom pra cacete no que faz. Coitado do presidente que acorda 4 horas da manhã para fazer reunião de trabalho. Todo mundo no coitadismo, todo mundo no vitimismo. E o São Paulo Futebol Clube Gigante vai indo pro buraco com esse monte de embuste que veste a camisa do São Paulo. Como é que eu posso normalizar uma situação como essa? Como é que eu posso dizer que está maravilhoso eu estar 9 jogos invictos, sendo 6 empates? Como é que eu posso achar que está tudo bem depois do jogo que eu vi hoje? Olha, senhores, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem sido cada vez mais difícil a gente entender e a gente aceitar o que acontece no São Paulo. Muito por força daqueles que querem normalizar o absurdo, normalizar o vexame, normalizar a tragédia dessa administração. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, no escuro. Tamo junto, um abraço.